no céu não vai entrar meio convertido. No livro de João, capítulo 3, versículos 3 ao 6, está escrito assim: E Jesus Cristo disse pro Nicodemos assim: na verdade eu falo para você, que aquele que não nascer de novo não vai entrar no reino do céu. Então Nicodemo disse assim para Jesus: como é que pode um homem nascer de novo, sendo velho? Como é que pode ele entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus respondeu pro Nicodemos: na verdade eu falo para você, que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, quem que é nascido do Espírito é o Espírito. Quando Jesus Cristo disse que quem não nascer da água do Espírito não vai entrar no céu depois da morte, ele estava dizendo que quem não se batizar não vai entrar no reino de Deus. Ele disse que quem é nascido do Espírito é o Espírito. Ele estava dizendo do Espírito Santo. Aquele que se arrepende dos pecados, se confessa para Jesus Cristo, se batiza do jeito que Jesus mandou, o Espírito Santo vem morar na pessoa que se converte ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. O Espírito Santo começa a preparar o convertido ao Evangelho de Jesus, para ir morar no céu depois da morte. O convertido ao verdadeiro Evangelho de Jesus começa a abandonar as velhas práticas pecaminosas. Aquele que fumava maconha, cigarros, não fuma mais. Quem bebia bebidas alcoólicas, que é droga líquida, não o bebe mais. Quem praticava adultério, não adultera mais. Quem praticava relações sexuais entre solteiros, não se prostitui mais. Quem acreditava em deuses feitos de gesso, e também adorava imagens de escultura, não adora mais deuses feitos por mãos humanas, que não andam, não veem, não o ouvem. Imagens de escultura não podem salvar ninguém do inferno. Quem falava palavrões, não fala mais. Quem assistia a novelas, não assiste mais. Quem ia em baladas, bailes funk, não vai mais, porque aquele que nasceu de novo é controlado pelo Espírito Santo de Deus, que mora no seu corpo. Jesus Cristo disse que tem que nascer de novo para ir morar no céu depois da morte. Meio convertido não vai morar no céu. Ninguém vai morar no céu fumando, bebendo bebidas alcoólicas. Ninguém vai morar no céu se prostituindo, adulterando. Ninguém vai morar no céu crendo e adorando deuses feitos de gesso, de madeira, de metal, porque só existe um Deus, que criou todas as coisas. Não adianta dizer assim: Deus é muito bonzinho, depois se eu termino de me converter lá no céu. Jesus disse no Evangelho dele, que se precisa nascer de novo em vida. Não existe 3 lugares para ser depois da morte. Não tem um lugar para meio convertido para se ir morar depois da morte. Deus criou o paraíso para quem se converte ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Deus criou o inferno para quem não quer se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Meio convertido vai morar no inferno depois da morte, junto com os ímpios. De boas intenções o inferno está cheio. Não adianta só falar glória a Deus e aleluias, também conhecer o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, e não colocar em prática na vida. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo escreveu assim: sede meus imitadores, como também eu imito a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo perseguia os seguidores de Jesus Cristo, antes dele se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo.
O apóstolo Paulo mandou imitar ele. Se ele ainda estivesse vivo, ele não teria vícios, ele não iria praticar relações sexuais entre solteiros, ele não iria assistir novelas, nem iria ver pornografias, na TV, no celular, ele não iria a bailes funk, ele não iria ficar adorando imagens de escultura, deuses feitos por mãos humanas feitos em fábricas. Colocam o gesso em pó em um recipiente, no formato de um ser humano, colocam água, já está pronto mais um deus feito de gesso, inventam um nome, o povo começa a adorar mais um deus feito de gesso, se cair no chão fica em pedaços. O verdadeiro Deus fez os seres humanos, ele não foi feito por mãos humanas, se está na moda é dizer assim. Ninguém pode julgar, o próprio Jesus Cristo disse que tem que nascer de novo para ir morar no céu depois da morte. Muitos dizem assim: eu não quero obedecer o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, porque eu conheço pessoas que praticam pecados, e pregam para as pessoas se converterem. Cada um será responsável pelas atitudes tomadas na terra. Cada um tem que buscar a sua salvação obedecendo o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Deus não vai aceitar desculpas de ninguém. Filho vai dizer assim: Deus, ó culpado é o meu pai que me ensinou assim. Filha vai dizer assim: Deus, a culpada é a minha mãe, ela me ensinou errado. Não me ensinaram a obedecer o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Deus não vai aceitar nenhuma desculpas, porque tem o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Basta ler, é também praticar o evangelho de Jesus. Prezado ouvinte, se arrependa dos seus pecados, se confesse para Jesus Cristo, se batize do jeito que a Jesus Cristo mandou, no livro de Marcos. Capítulo 16, versículo 15. Jesus disse assim: ensinem o meu evangelho, quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Vá até uma verdadeira igreja evangélica, faça o verdadeiro batismo que Jesus Cristo mandou. Jesus não mandou batizar bebê, bebê não tem pecados para se perdoar. Jesus quer escrever o seu nome no livro da vida. Obedeça o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo até o fim da sua vida. Jesus Cristo garantiu que se você nascer de novo, depois da sua morte, você vai ter um lugar no paraíso de Deus. Lembre-se, quem não nascer de novo não vai morar no céu, não convertido, meio convertido, vai morar no inferno, que é o presídio de Deus. O inferno existe sim, Jesus falou assim no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 48. No inferno os vermes nunca morrem, o fogo nunca se apaga. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28, está escrito assim: vocês têm que obedecer a Deus, Ele tem o poder de lançar no inferno a alma, também o corpo, prova que o ser humano tem alma, e que o inferno existe. Ponha em prática na sua vida o que você ouviu, fazendo assim, você vai garantir um lugar no paraíso de Deus depois da morte. Jesus Cristo já comprou um lugar no paraíso de Deus, quando ele derramou o sangue dele na cruz, pagando assim os pecados dos que se convertem ao evangelho dele. Aceita, ou rejeita, pense nisso ouvinte, passe pelo plano de salvação que Jesus Cristo mandou, se arrependa dos pecados, se confesse para Jesus Cristo, se batize do jeito que Jesus mandou. Quem quiser entrar no céu depois da morte, tem que nascer de novo, ou o inferno o espera. Depois do inferno irá vir o lago de fogo, está escrito no livro de Apocalipse,
capítulo 20, versículos 11 ao 15, versículo 15. Aquele que o seu nome não estava escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Corra logo para o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. O amanhã pode ser muito tarde. Os que já moram no inferno ficavam adiando a conversão ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Achavam que ainda tinham muito tempo na terra. Pensavam assim: quando eu ficar velhinho eu vou me converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Ainda tenho muito tempo de vida. Não tiveram tempo de se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Hoje moram no inferno, que é o presídio de Deus. Não seja mais um a ficar só falando assim: um dia eu me converto ao verdadeiro Evangelho de Jesus. Mas ainda tenho muito tempo de vida, sou muito jovem, sabe? Porém você não sabe quando terá que prestar contas para Deus. Que você vai sim, então se converta em vida. Jesus disse que quem quer ir morar no céu tem que nascer de novo.